Shalom a todos, bom dia, bom domingo, que Deus abençoe a sua vida e a sua família, ao seminarista do curso médio do Seminário Mauro Rodrigues, que Deus abençoe esses dias que você está em casa, com toda certeza, estudando um pouco mais, meditando um pouco mais na Palavra de Deus. Que o Senhor traga revelações sobrenaturais ao seu coração, para que você se torne a cada dia instrumento nas mãos de Deus. Nós estamos na teologia de João, na nossa matéria, teologia do Novo Testamento. Eu gostaria de deixar aqui uma breve síntese do que nós vamos começar a estudar essa semana. Eu vou gravar alguns vídeos para a gente tentar compensar as aulas que está faltando, até que voltemos à normalidade. Então, dentro dessa apostila que eu postei lá no Instagram, e também acho que no WhatsApp, no grupo, Teologia do Novo Testamento, você vai ver a teologia de João. E nós vamos ficar um tempinho nesse tema, porque é de muita importância conhecer o Evangelho de João. A gente tem até um trabalho aí que foi passado, nós fazemos interpretação dos 21 capítulos de João, seja por versículo ou por tema, e esse trabalho vai ser muito útil para a sua vida pessoal, para a sua família e para o seu ministério, porque a palavra de Deus é prática, e nós precisamos aprender a praticá-la, conhecer com a ideia da praticidade daquilo que nós aprendemos, porque o ensino liberta. A educação foi o meio que Jesus encontrou para libertar o povo da religiosidade, para libertar o povo da escravidão, do inferno. E nós acreditamos nisso. Então, dentro do livro de João, nós temos o Evangelho de João, melhor dizendo, as boas novas de salvação, que foram compiladas pelo apóstolo, discípulo, evangelista João, o mesmo que escreve as revelações apocalípticas. Este livro que é de muita importância, o conhecimento dele, porque ele apresenta Jesus verdadeiramente como Deus, porque havia ideias na época acerca da divindade de Cristo, se de fato ele era Deus ou somente um homem comum. E dentro deste livro eu quero destacar a doutrina da união, que é a hipostática, nome difícil de falar, que diz respeito à substância, aquilo que Jesus era como homem e como Deus, 100% homem e 100% Deus. A união hipostática fala das duas naturezas, as duas naturezas de Jesus, a humana e a divina, são inseparáveis. Jesus vai ser para sempre Deus, homem, 100% Deus e 100% homem. As duas não se misturam, sem perder as suas identidades. Elas são da mesma substância, porque nós conhecemos a concepção de Cristo como homem, e ele não é 100% gerado de forma humana. Todos nós sabemos que é por obra do Espírito Santo, através do ventre de uma virgem, e essa união hipostática realmente revela Jesus homem e Jesus Deus. E nós temos indícios disso na Bíblia, por exemplo, quando Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 6, ali nós temos a kenose, que é o esvaziamento de Cristo como Deus, da glória, da majestade de Deus, para se tornar homem em algumas características humanas, que Paulo descreve ali no versículo 6, que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas assumiu a forma de um servo, a semelhança de um pecador, né? E obedeceu até a morte e morte de cruz. Então, nós temos o esvaziamento de Cristo como Deus para habitar na terra, porém, a sua natureza divina nunca o deixou.
Isso é de muita importância nós entendemos, e o livro de João tende a provar isso. Quando João escreve que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus e estava com Deus no princípio. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. O que João está dizendo, o Verbo, o Logos, a palavra, a sabedoria de Deus, a manifestação da glória de Deus, estava no princípio com ele. Então, ou seja, Jesus, ele não existiu a partir de um ventre. Jesus, ele já era coexistente de eternidade a eternidade. Jesus, ele não coexiste, mas Jesus existe e sustenta a existência humana. Então, a união hipostática que João está falando no princípio do seu livro, acerca da natureza de Cristo como homem e como Deus, ela nos prova essas duas naturezas essenciais, uma divina e uma humana, porque o pilar do cristianismo é justamente Jesus ter morrido como homem, Jesus ter sofrido como homem. Então nós entendemos João 19, a crucificação ali a partir do versículo 30, quando Jesus profere tetelestai, está consumado, declarando aos céus, declarando à terra que ele veio como homem, sofreu como homem, pagou o preço como homem, porque era como uma balança que precisava ser equiparada. Adão, um homem perfeito, Jesus, um homem perfeito, mas com a sua natureza divina. Nele, ele não teve os atributos de Deus assim em evidência, porque ele não poderia desfazer aquilo que já era propósito de Deus, que ele viesse à terra como homem, morresse como homem, sofresse como homem, na sua natureza divina. Então, nós temos indício da natureza hipostática de Cristo em várias situações da Bíblia, como por exemplo, quando ele chega lá no poço de Jacó e pede água à mulher samaritana, né? João 4. Em Marcos também nós temos um evangelho sinótico, embora João não seja sinótico, ele é o quarto evangelho, nada tem a ver com os demais evangelhos no sentido de identificação, porque ele não fala de coisas, de assuntos, de particularidades que os demais evangelhos falam, mas nós precisamos entender a Bíblia como um todo, e nós estamos estudando o Novo Testamento. Então, portanto, Marcos também revela essa natureza humana de Cristo, quando Jesus está dentro do barco, lá em Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35 em diante, e dorme, mostrando que ele sentia cansaço, fome, sede. Hebreus capítulo 5, versos de número 7, 8 e 9, nos revela que ele, sendo filho de Deus, sofreu as aflições do corpo, na pele, para que, e orando a Deus, ele se livra da morte, ele confia em Deus. Então mostra a humanidade de Cristo. Nós vemos o próprio Marcos, no capítulo 1, verso 35, falando que Cristo subiu aos montes, altas horas da madrugada, para buscar a presença do Pai. Então a natureza hipostática, que diz respeito à substância, as duas naturezas de Cristo, 100% homem, 100% Deus, manifesta no livro de João. E eu estou sintetizando para você compreender e pegar o fio da ideia, para que você pesquise mais sobre isso. Eu gostaria que você pesquisasse mais sobre essa natureza hipostática de Cristo, porque é muito confundida às vezes em algumas práticas religiosas, criando heresias, por exemplo, de que Cristo morreu como Deus e não como homem, mas nós não sabemos que Cristo morreu como homem. 2 Timóteo 2,8, Paulo fala da esperança